Então, novamente, bom dia a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui mediando esse segundo e último debate das eleições para esse biênio das eleições para a diretoria e do Conselho de Representantes, correspondentes a esse biênio que vai começar esse ano 23 e vai até 25. Eu sou o Felipe Rosa, presidente da Comissão Eleitoral, sou um homem branco, um pouco mais alto que a média, eu diria, estou usando camisa social não característica, estou de calça. A gente está num auditório aqui de mais ou menos 120 pessoas, talvez, pelo menos entre 20 e 30 pessoas presentes. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar, então, as duas chapas aqui para a mesa. Então, por favor, representantes da chapa 1 e da chapa 2. Eu sugiro o mesmo posicionamento da outra vez, porque a câmera está do lado contrário. Então, da outra vez, a chapa 1 ficou mais perto da câmera, dessa vez a chapa 2 vai ficar mais perto da câmera. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Não, deu, enquadrou. Então, gente, só recapitulando aqui as regras do debate, as regras vão ser as mesmas do debate da semana passada. Nós teremos 4 blocos. No primeiro bloco, as duas chapas terão 5 minutos para fazer suas considerações introdutórias ao debate. Nos dois blocos seguintes, blocos 2 e 3, teremos 4 perguntas feitas pelo público, tá certo? 4 perguntas em cada bloco, total de 8 perguntas a ser sorteadas. Meus inscritos, que vão ser inscritos por essa lista aqui, que eu vou circular daqui a pouco. E no quarto bloco, nesses dois blocos, blocos 2 e 3, as chapas terão 3 minutos, as perguntas serão feitas para as duas chapas, e as duas chapas terão 3 minutos cada um para responder as perguntas. E no quarto bloco, teremos as considerações finais, novamente 5 minutos para cada chapa. Já vou abrir as inscrições, não só vou querer o patrocínio muito hoje para sortear a ordem. Quem vai falar primeiro no bloco? Sorteio, chapa 2, começa a falar, e aí eu sugiro o mesmo encaminhamento para o último debate. Quem fala primeiro agora no bloco 1, fala primeiro no bloco 4, para que uma comece e a outra encerre. As chapas têm como. Então, acho que, sem mais delongas, tudo se arrancando. Então, a gente está aí, por favor, 5 minutos. Não, só um minutinho. Só um minutinho. Enquanto as chapas vão fazendo suas considerações, eu vou passar aqui a folha de inscrições para que o público se inscreva. As pessoas online também podem se inscrever para fazer perguntas. Depois elas serão coletadas aqui nessa mesma lista, ok? Então, agora sim. Bom dia, professoras, professores. Eu sou a Aline Caldeira, sou uma mulher negra, com cabelo enrolado na altura do ombro. Sou alta, uso agora um vestido rosa com detalhe branco. Sou professora da Escola de Serviço Social, advogada, e hoje eu estou aqui representando a chapa 2, fundada do FERJ pela base, com a certeza de que represento um coletivo de docentes que compreendem a importância de mudar a forma como a atual direção sindical observa a nossa seção sindical aqui na UFRJ. E com o objetivo de pavimentar a luta por uma universidade pública, democrática, antirracista, anticapacitista, feminista,
Também temos um compromisso com as liberdades democráticas, que entendemos que foram arrancadas e conquistadas por meio da luta dos trabalhadores, mulheres, indígenas, quilombolas, negros, pessoas com deficiência. Nossa chapa é formada, além de mim, pelo professor Caio, da Faculdade de Administração, professora Bianca, da COP, professora André Meyer, da Faculdade de Dança, professora Letícia Carvalho, do Colégio de Educação, professor Jorge Ricardo, da Faculdade de Educação, professora Luciana Peil, da Escola de Educação Física e Desporto. Somos docentes de diversas unidades e centros, com representação também da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, como é o caso da Letícia. Durante a nossa campanha, conversamos com diversos docentes nas diversas unidades e centros. Conversamos com o corpo docente, com uma categoria adoecida ou em processo de adoecimento, pelas batalhas que tem travado nas instâncias burocráticas da UFRJ para efetivar direitos como, por exemplo, a insalubridade. Observamos a comunidade acadêmica da Escola de Educação Física, que teve agora seu prédio interditado, porque caiu um bloco de concreto, e estão impactados e vivenciando as ameaças ou de suspensão ou diminuição da qualidade das aulas pelo ensino remoto. O CAP, desde o início do ano letivo, também tem parte de sua estrutura interditada por questões estruturais. E é uma unidade que, por exemplo, funciona com 4 professores efetivos e 20 substitutos. Também a Faculdade de Educação, na Praia Vermelha, até hoje vivencia problemas estruturais de espaço. Posso citar também a situação de jovens docentes, como eu, que no lugar da sua previdência recebem um investimento de risco, que é a Compresp, e não participa e não observa qualquer debate coletivo pela nossa seção sindical em relação a isso. Portanto, esses são alguns exemplos que eu gostaria de citar e quero chamar a atenção que essas não são questões individuais ou de unidades, são questões coletivas. E, portanto, a gente acha que uma seção sindical deve fazer sentido para o conjunto da categoria docente, em meio a um quadro de desfinanciamento da universidade pública e de precarização das nossas condições de trabalho. Nesse último debate, observamos muitas vezes frases de efeito, slogans sem sentido da Chapa 1, que buscavam muitas vezes esvaziar o tema central da discussão desse debate acadêmico, que a gente queria pontuar, que é o seguinte: por que a atual direção da UFERJ, que são os representantes da Chapa 1, são contrários à organização da categoria docente ante esse quadro de precarização e escassez das verbas públicas para a universidade pública? Por que não convocaram reuniões do Conselho de Representantes para ouvir as questões de cada unidade? Por que não convocaram uma assembleia docente para discutir a campanha salarial que recebemos o reajuste, a proposta de reajuste, de menos de 1%, quando temos perdas acumuladas de 39%? Por que defenderam o parecer ilegal sobre as progressões que criou regras inexistentes na legislação federal? Por que não articularam lutas e políticas antirracistas na universidade? Por que substituíram uma assessoria jurídica de 20 anos que passou por diversas gestões sem consulta e debate na categoria? E, por fim, por que defendem uma política sindical atrelada com governos, reitorias, um amplo leque de mobilizações e articulações e deslocada, isolada politicamente da própria categoria e do nosso sindicato nacional, que é o ANDES? Portanto, defendemos uma seção sindical que esteja à frente das lutas contra a precarização, rebaixamento de salário, contra práticas de assédio, que seja uma referência na luta antirracista e que discuta nacionalmente os impactos no arcabouço fiscal que impacta as políticas para a universidade e da educação pública. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, Aline. Agora, seguinte.
Bom dia a todos e todas as pessoas presentes. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher alta, branca, loura, relativamente magra, vestindo uma blusa bege e uma saia colorida. O objetivo aqui hoje, né, nessa fala inicial, é apresentar um pouco as linhas gerais desse novo tipo de sindicalismo que a gente defende, numa relação de continuidade com o movimento político que nos precede. Essa é uma chave de continuidade. A gente acredita que o movimento que a gente está construindo merece ser continuado. É um movimento que entende a universidade como um todo e que não se coloca como um movimento para sindicalistas, mas um movimento para professores. É um movimento docente de professores que querem construir uma universidade melhor. Professores que querem ter seus alunos, fazer sua pesquisa. E a gente entende que esse professor, quando ele está acolhido, quando ele está assistido e ele está feliz, ele desempenha melhor essa função. Esse é um tipo de sindicalismo que não entende a relação, não se constrói a partir de uma relação de oposição imediata, mas sim compreende que esse professor, que quer atuar em defesa da universidade, ele se alterna em funções de gestão universitária, de dirigente sindical, e é essa alternância que não nos permite cristalizar essas posições numa relação de adversidade. Do mesmo modo, não nos permite cristalizar uma relação de vanguarda e base, que é um tema muito corrente no nosso debate passado e é muito corrente nos debates que a gente trata, porque sim, nós participamos vivamente no ante, estamos sempre lá. E lá esse é um debate que a gente trata, né? Um debate sobre a base. Nós não compreendemos essa verticalidade nas relações entre uma vanguarda e uma base, mas sim uma relação intercambiável entre professores que, ora são dirigentes sindicais, ora não são, são gestores acadêmicos. Então, a gente tenta horizontalizar essas relações e construí-las com diálogo e responsabilidade, não só dentro da universidade, mas diálogo e responsabilidade também com relação ao que está fora da universidade, que é um mundo que passou por um bom período em que a universidade e o projeto de inclusão e excelência que ela representa estiveram sob ataque. E que a gente precisa, enquanto movimento docente, nos dirigir a essa sociedade. Não tem pessoas que estão escrevendo aqui, então uma professora verifica que é só uma professora que reclamou. Bom, Eu pausei o cronômetro. o cronômetro. Pede para a Maíra falar. Felipe, perguntas não, pessoal. Gente, então, novamente, as pessoas online conseguem me ouvir? A professora Fernanda Vieira respondeu que sim. Quer trocar de microfone? Alô? Fala mais Alô? alto. Alô? Me ouvem? Sim, ouvimos. Sim? Sim. Tá. Então, meu nome é Neide Gustavo Santos, eu sou professora do Instituto de Matemática, venho integrando a chapa como candidata a vice-presidente. Continuo? Falar? Pode ir. Sim, eu sou uma mulher negra, de estatura de 1,63 m. Estou vestindo uma blusa rosa com algumas listras azul escura e calço, e visto calça jeans. Em relação à participação nessa chapa, né, que estamos assim foco na valorização e inclusão, acreditamos que o trabalho em relação ao docente, ele tem que ser realizado além da mobilização pelas necessidades da categoria. Nós temos que também realizar um trabalho
de valorização do professor através da interação com a sociedade. Não basta apenas paralisarmos as atividades e ir para as ruas. Nós precisamos integrar a sociedade à nossa proposta. Nós fomos colocados no governo passado como um grupo de trabalhadores desvalorizados e nós precisamos trabalhar para melhorar isso. Obrigada. Obrigado, então, Maíra e Nedir. A lista está circulando aí. Tivemos discussão no chat. Só pegar isso. Pode, pode. Tá. Já pegou lá, Alex. De novo, rapaz, tá? Gente, só reafirmando, então, que quem está online também pode se inscrever para fazer perguntas. É só escrever no chat. Só a Ana Lúcia, só para você. Gente, então temos aqui por enquanto 10 pessoas inscritas para fazer perguntas, 9 pessoas aqui presencialmente e 1 online. As inscrições continuam abertas. Então, mais pessoas ainda podem se inscrever se assim quiserem. Tá, vou escrever. Então, gente, só antes de fazer o sorteio, vou ler os nomes aqui das pessoas que se inscreveram. Então, Verônica Damasceno, Antônio Solé, Marinalva Oliveira, Jorge Ricardo, Camila Azevedo, André Meyer, Bianca Pinheiro, Luísa Costa, Sara Graneman, Ana Lúcia e João Torres. 11 pessoas no total, 10 aqui, 1 online. No primeiro sorteio, vamos sortear primeiro os 4 nomes para o primeiro bloco. Tem para a gente fazer igual da outra vez? Vou botar. Então, as primeiras sorteadas são Marinalva e depois Verônica. Camila e depois Sara. Oi? Ah, eu vou gastar. Vou gastar. Oi? 2 minutos. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de saudar as 2 chapas aqui na mesa da minha comissão eleitoral. Eu vou ser bem pontual e tentar ser rápido, porque às vezes não é verdade, mas vou tentar. Eu que gostaria de saber, pontualmente, qual foi a luta política que a TUFES fez, tanto em 2020, quando houve alterações na Resolução 08, retirando o direito a progressões múltiplas, e em 2022, quando houve alteração na resolução, quando mudou a forma de avaliação dos professores. Por que eu estou fazendo essa pergunta pontual? Porque em 30 de outubro nós aprovamos em assembleia a ação coletiva da categoria.
Depois, em novembro, houve a reunião do Consune, em 24 de novembro, para ser mais exato, e nenhuma ação política foi feita pela ADUFES para impedir a aprovação dessa resolução. E digo, em menos de 12 horas, algumas professoras tentaram conversar com diversas pessoas do Consune, e no dia seguinte, numa ação rápida, nós tivemos uma votação no Consune, com 12 contrários à resolução, 8 abstenções, e eu não lembro agora quantos favoráveis, mas só para ter uma ideia, que se a ADUFES tivesse feito uma luta política, nós não precisaríamos chegar à questão judicial, que muito tem prejudicado os professores e professoras. Então, pontualmente, qual foi a luta e qual é a avaliação das chapas diante dessa retirada de direito dos docentes e das docentes? Obrigado, Mariana. Vou sugerir usar a mesma ordem do primeiro bloco, mas se achar que quiserem sortear de novo. A gente sorteia de novo a ordem? Tá, podemos manter então a ordem do sorteio inicial. Então, depois alterna, certo? Então, de acordo com a ordem do sorteio inicial, começa com a chapa 2. Professora Marinalva, essa pergunta é fundamental, a gente tem discutido muito com a categoria, observamos que os docentes têm sido muito impactados, porque discutir produtividade é discutir nossa vida, nosso tempo de trabalho com a família, nosso compromisso com a universidade, com os estudantes e com a sociedade. E, portanto, a gente acha que foi muito ruim, foi muito nefasto para a categoria a aprovação, o voto do diretor do Consune, do diretor da ADUFES, que também era conselheiro na sessão do Consune, rebaixando nossos direitos à progressão, defendendo um prazo de comissão de avaliação para efeitos financeiros da progressão, que não existe na legislação federal, ou seja, defendendo que a UFRJ aplicasse uma norma, um entendimento pior do que a legislação federal. E isso foi a defesa, que inclusive eu tenho aqui o voto do conselheiro, também diretor da UFERJ, que foi também divulgado nas nossas redes, todo mundo tem acesso a um documento público, que defende, que inclusive reconhece que a legislação, a norma interna não deve se sobrepor à lei federal, mas que ainda assim vai defender a legislação interna para resguardar a mentoria e os professores que quiserem que entrem judicialmente. A batalha judicial é a derrota da luta política na universidade, ela não deve ser ignorada, mas a gente precisa trabalhar para a luta política na universidade. Quando a gente fala de independência, de autonomia, esse exemplo pode ser muito facilmente concretizado. A organização sindical, com os docentes participando da sessão sindical como um espaço de organização, de debate coletivo, de solidariedade, inclusive resguarda o docente que está em posição de gestão, que individualmente não tem como se sobrepor a uma norma interna, que pode ser ilegal, mas que fica ali a mercê dos entendimentos e das relações ali de autoridade, podendo, inclusive, sofrer situações de assédio. Assim. Então, quando a gente fala de independência, de autonomia, é isso, não é algo, né? não é debate desonesto, é debate fraterno, é independência, é organização da categoria. A gente entende que a categoria docente tem um grande potencial para debater coletivamente as questões, tanto as questões que nos afetam enquanto docentes, as questões da comunidade universitária e as questões das políticas educacionais, no cenário político nacional. Tem grande potencial. Então, a gente acha que é uma perda, né? É uma perda de potencial que a ADUFERJ hoje priorize articulações com todos, reitoria, governos, diversas articulações políticas, mas não priorize a articulação com a própria categoria docente, não conversa, não consulta a categoria docente sobre quais debates vão levar, por exemplo, para as reuniões nacionais. A Chapão disse que participa ativamente, por exemplo, do plano de nosso Sindicato Nacional, que é bom lembrar que é quem se senta nas mesas de negociação para discutir
com o conjunto dos servidores públicos federais, as políticas relacionadas aos nossos direitos, à nossa carreira, à nossa recomposição salarial. Não é a do FERJ, mas a do FERJ precisa consultar a categoria para levar as políticas para elas. Obrigado. Então, agora, chapa 1, 3 minutos. Bem, eu vou começar a minha resposta tornando mais nítidas algumas coisas que foram ditas e que não correspondem exatamente aos fatos. Primeiro, que a gente não faz assembleia. Essa última gestão, ela fez 11 assembleias, uma a cada 2 meses, sendo 6 delas híbridas. Nessas 6 híbridas, teve assembleia que só tivemos nós, os diretores, teve assembleia que só tínhamos 2 pessoas na plateia. Outra questão que eu acho importante a gente tornar mais nítida é a responsabilidade sobre a questão das progressões. Os gestores da universidade, eles não podem, com a sua legislação da universidade, contrariar o entendimento nacional. Isso foi feito, que foi exposto em uma reunião no antes, Roraima, a Universidade de Roraima, ela aprovou uma legislação que, de alguma maneira, fustigava o entendimento nacional sobre progressões, e a AGU foi em cima dela para reverter. Quem tem que mudar o entendimento sobre progressões é a AGU. Por quê? Porque se o gestor toma uma decisão contrária ao entendimento nacional, isso depois posto, como bem a Aline falou, né? Ele é perseguido, o CPF dele pode ser cancelado. Então, a responsabilidade sobre esse entendimento regressivo das progressões é da AGU, ou seja, está no plano nacional. Quem tem que fazer luta política para mudar esse entendimento? É o Sindicato Nacional, que não fez nada ao longo dos últimos anos para mudar esse entendimento. Não pressionou a AGU, não pressionou os procuradores, é inativo, ele não entrou, ele não tem nenhuma ação na justiça contra a AGU para mudar esse entendimento. Outra questão que eu acho importante a gente tentar discutir é sobre essa ideia de autonomia, que tem origem no romantismo alemão, que é completamente inscrito da materialidade, é um conceito anódino, e nós acreditamos na responsabilidade. Responsabilidade para com esse gestor que pode ter o CPF dele cancelado, se adota uma medida contrária ao entendimento da Procuradoria da AGU. E por isso é que nós amparamos os professores que querem entrar com ações jurídicas contra esse entendimento através de ações individuais e coletivas. Nós entramos com uma ação coletiva contra esse entendimento, o Sindicato Nacional nunca entrou. Então, eu queria só tornar mais nítidas essas informações. Nós fazemos, sim, assembleias, tivemos 11 assembleias na última gestão, e nós, sim, atuamos em relação às progressões, seja através de ações individuais, seja através de ações coletivas. O resto disso é fake news. Obrigado. Então, só antes de chamar aqui a Verônica para a próxima pergunta, eu saliento o anúncio de que as inscrições ainda estão abertas. Então, quem quiser se inscrever, só... Então, enfim, depois desse anúncio, Verônica, por favor, 2 minutos. Bom dia. Então, antes de eu fazer minhas questões, eu só queria dar um breve depoimento do que eu experimentei enquanto professora dessa universidade com as últimas gestões da UFERJ. Eu, particularmente, achei que a comunicação com os professores melhorou muito. Isso eu estou falando para mim, assim, a minha experiência. E, sobretudo, a parte jurídica. Por várias vezes eu procurei e eu sempre fui atendido. Então, assim, por isso que eu aceitei, em parte por isso que eu aceitei participar dessa chapa. Então, eu acompanhei o primeiro debate e eu fiquei com algumas questões, se vocês puderem esclarecer. Em relação ao Observatório do Conhecimento, eu queria saber se vocês, caso vocês ganhem, se vocês vão manter. E também os convênios, que eu achei assim, fantástica essa iniciativa, se vocês pretendem manter o que vocês querem fazer. E, por fim, uma pergunta para as 2 chapas aqui.
que é uma questão que até a Aline falou. Eu sou lá da Escola de Belas Artes, a gente teve um incêndio em 2016, as nossas condições de trabalho são muito precárias. Isso não só lá, mas eu estou falando da minha experiência né, de vários locais da universidade que têm problemas. Então, eu acredito que essa seria uma luta que seria importante. Então, não sei se vocês pensam em algo sobre isso, a curto, médio e longo prazo. Porque eu acho que valorizar o professor também passa pelas nossas condições de trabalho. Não posso chegar um dia, não ter luz, não ter água, que é o que está acontecendo lá na ETA, por exemplo. E só quem vivencia sabe. Às vezes não tem elevador, não tem luz, enfim, são questões, né, bem pontuais. Não vou me estender mais, mas é isso. Obrigada. Obrigado, Verônica. Então, de acordo com as regras da alternância aqui, primeiro a responder, Chapolin. Obrigada, Verônica, pela sua pergunta. Eu vou começar pelo fim, porque o fim vai me levar ao começo. Sobre essa questão das condições de trabalho, eu também venho de uma unidade que é muito problemática em termos de condições de trabalho. A gente ainda não pegou fogo, mas a gente tem a mesma condenação que o Museu Nacional teve, né? A gente tem um sistema elétrico que a qualquer momento pode pegar fogo, a gente não pode ligar ar-condicionado, a gente dá um calor do centro da cidade sem ar-condicionado. Isso é uma coisa que vulnerabiliza a nossa própria dignidade no verão. E sobre isso, né, como é que a gente pode atuar? Primeiro, denunciando, e aí a gente tem um setor de jornalismo pujante, importante, que faz matérias sempre que ocorre alguma situação dessa que vulnerabiliza o professor, vai lá, escuta o professor, mostra, denuncia. E a outra forma é através do Observatório do Conhecimento. A gente tem, e eu posso falar do período que eu estive à frente, atuado incisivamente nos processos de votação do orçamento com o objetivo de aumentar o repasse orçamentário para as universidades públicas. Isso é importante. E agora a gente acabou de lançar, né, o Observatório vai atuar junto à frente em defesa das universidades públicas. O entendimento é que, hoje em dia, o orçamento ele é muito disputado. E é preciso sensibilizar os parlamentares individuais, os tomadores de decisão, para que eles aumentem esses repasses à universidade, para que esse solo comum no qual a gente atue, para além das captações que podem ser feitas em projetos, né? Você pode estar chique no seu projeto, mas aí quando você vai no banheiro não tem luz, não tem papel higiênico, não tem elevador. Isso acontece no edifício. A gente tem projetos com bastante dinheiro, com as salas maravilhosas, mas não pode ligar o ar-condicionado, o computador não pode pegar fogo, não pode ter uma cafeteira dentro da sala, não tem cantina para a gente lanchar. Enfim, eu acho que a gente reconstruir esse solo comum da universidade através de financiamento público e pressionar os tomadores de decisão para que esse financiamento seja recomposto, e por isso a gente faz o balanço do orçamento. A gente, em todas as etapas do orçamento, faz um balanço mostrando as perdas e ganhos. No ano passado, a gente teve um movimento bem interessante que a gente quantificou em 130 bilhões as perdas orçamentárias que a gente acumulou nos anos Bolsonaro. 130 bilhões de dinheiro que saíram do ensino superior, da educação, da produção de conhecimento. Por isso que a gente acha tão importante manter o observatório, porque ele é capaz de criar peças de comunicação, de mobilização e de advocacy que sensibilize a sociedade civil e os tomadores de decisão em prol da ciência, do conhecimento e da universidade. Sobre os convênios, a nossa intenção não é só manter, é expandir, porque a gente acha que isso é uma forma de valorizar o professor, uma vez que a gente não pode atuar diretamente, né, na concessão de salários e benefícios. Essa é uma forma que a gente tem de melhorar a condição de vida. E quero dizer que ontem a gente assinou um convênio em que a gente vai oferecer para todo professor e professora 25% de desconto em vacinas do laboratório Richter, que tem um catálogo um catálogo bem extenso de vacinas que inclui a herpes zoster, que é uma vacina super cara, e a gente vai disponibilizar com 25% de desconto para os professores. Obrigado. Para 3 minutos. Bom, primeira vez que eu vou falar, deixa eu me apresentar e escrever. Sou Caio, professor da PAC, professor do Departamento de Administração, sou branco, hoje estou careca. Bom,
Bárbara, as duas vezes, tem dificuldade. Também cumprimentar o Brechado, a Comissão Eleitoral, os colegas presentes. A gente tem debatido, com relação ao observatório, primeiro, uma falta de transparência sobre o seu papel, uma falta de, insistimos nesse ponto, né, porque isso é uma questão que constante na forma de condução da atual diretoria com a sua base sim, porque se a gente tem diretoria, a gente tem base, tem diretoria, tem base, com a sua base, que é a categoria, sobre qual o papel que deve ter o observatório, e não que, uma vez feito o processo de votação eleitoral, a gente assina uma carta branca e faz o que quer com o observatório. Estamos sabendo só no último debate, por alto, mais ou menos, o valor que a Unifed destina, quando comparado ao antes, né? Foi dito que é uma porcentagem muito menor antes. Só que o antes é o nosso sindicato, ele não é um custo paralelo à atividade sindical, ele é o nosso sindicato, é a instância que senta na mesa de negociação, que não é o observatório, é o ANDE, Sindicato Nacional, que senta na mesa de negociação para negociar os nossos direitos com o governo federal. Então, não dá para comparar o dinheiro que se passa para o observatório com o papel que a categoria não tem conhecimento, qual é o papel político, que tem a articulação com outras entidades, inclusive, que é uma movimentação que a gente não discutiu, com o papel que o ANDE. Essa comparação orçamentária, ela tem um propósito de distorcer o real papel do observatório que permanece obscuro. Então, a gente entende que a categoria sim tem capacidade de formulação, de estudar e de demonstrar bons argumentos para a defesa e valorização não só dos docentes, mas da universidade pública e, com isso, de todas as categorias que compõem a comunidade universitária e estudantes também, né, de tudo que a gente produz, que a gente faz. Mas isso não pode ser feito à revelia da categoria, não pode ser feito só apenas através de informativos, já com o resultado no processo, sem a participação na construção do processo, são coisas diferentes. Então, essa questão que a gente insiste na mudança pela base, ela é perene, e acho que divide nitidamente aqui as concepções de sindicalismo entre as duas chaves. Com relação aos convênios, nós não somos contra convênios, nada que traga benefício para a categoria. Só que a gente também não tem uma concepção sindicalista assistencial. O papel da direção sindical é buscar mais convênios em detrimento de lutar por direitos, né? E o que a gente tem assistido é uma centralidade, né, dessa busca de mais e mais convênios, de substituir o papel de agente mobilizador, de instância mobilizadora da categoria, para um papel de um colega comentou comigo, que parece um sindicalismo de mercado, um sindicalismo assistencial. Né? Quanto mais benefício, não melhor para o gestor, mais gente vai atrair para participar da vida sindical. A gente entende e quer que o que vai atrair, e precisa, na verdade, precisa atrair para a vida sindical é a mobilização, é a participação efetiva, para que os colegas vejam no sindicato um sentido para a sua organização dos seus direitos e não tenha mais ou menos benefício, embora precise. Nós somos contra benefício, preciso. Depois eu vou até botar um relógio na sua conclusão, que acho que as duas chapas não estão podendo e não, né, ficar buscando mais e mais benefícios, como isso fosse substituir o papel de participação da base nas decisões coletivas. Obrigado. Se puder virar alguma das telas para cá, não sei se... Gente, aproveita enquanto estão fixando a tela do relógio ali, que as inscrições continuam abertas, sobretudo, inclusive, para o pessoal online. Então, quem quiser se inscrever, ainda pode se inscrever. Vocês conseguem ver? Tá. A professora Cleusa quer se inscrever, eu acho. Ela mandou uma pergunta direta, mas eu acho que ela quer se inscrever. Tá. Pergunta. Cleusa. Na verdade, ela não tem uma pergunta. Eu perguntei que vai a ia falar, né? Mas ela só disse. Tá. Bom, vou avisar aqui, então, que Cleusa está inscrita. Enfim.
vai entrar no sorteio para o próximo bloco. Então, agora, seu Camilo. É que eu tô fixando, eu coloquei em três telas. Mas você é o Google, quer dizer. Bom dia, eu sou a Camila, professora de Ciência Disciplinar da UFJE, e eu gostaria de saber a perspectiva de atuação, de luta, de enfrentamento, né, tendo em vista as políticas, né, públicas como um todo, a política educacional. A gente vive condições concretas, uma realidade muito concreta, né? Então, não estamos falando de autonomia, de independência em termos abstratos, né? A gente tem uma lógica, por exemplo, de permanente ajuste fiscal, né? Tem esse arcabouço fiscal que atinge diretamente nossa realidade. Então, com todo respeito, né? Não tem como falar de felicidade em termos abstratos, né? Acho que a Maíra chegou a comentar isso. E a nossa luta é no sentido de garantia de direitos sociais, né? Não de migalhas, de desconto em tempo lá. Então, nesse sentido, né, pegando aí essa lógica de permanente ajuste fiscal, qual a perspectiva, né, de enfrentamento rigoroso, né? Tem cortes recorrentes de recursos que levam, né, reitorias a apresentar soluções privatistas e gerenciais. Então, qual a posição das chapas, né, em relação a isso? Por exemplo, o projeto de valorização do patrimônio da UFRJ, que recentemente, né, cedeu ao capital uma extensa área da Praia Vermelha como falsa solução aos recorrentes cortes de verbas das universidades públicas. Então, como garantir uma universidade pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada, de fato, com enfrentamento de luta. Obrigado. Então, pela alternância do sorteio, chapa 2. Bom, Camila, obrigada pela pergunta. Pessoal, eu acho que até tá fácil, né, se decidir em relação à chapa 1 e à chapa 2, porque são perspectivas muito diferentes, opostas, assim. Então, é um absurdo que a chapa 1, a atual direção da Central Sindical, diga que não é seu papel lutar fazer luta política contra o rebaixamento do nosso direito à progressão, conjunto da categoria docente, a vida. É nosso tempo de trabalho. É um absurdo colocar que não é seu papel e defender uma política rebaixada, não se colocar. Esse, Chapão, a grande novidade de uma sessão sindical é a organização coletiva. É um papel diferente do servidor individual, mesmo em papel de gestão. É um papel diferente de uma ONG, que representa a sua própria diretoria. É um papel diferente do Sindicato Nacional, que representa o conjunto da categoria docente. Então, a seção sindical tem, sim, papel de lutar, de fazer luta política em relação às questões que são pertinentes à categoria, e não inclusive, fomentar, não esclarecer a categoria docente em relação ao que está colocado. Então, primeiramente, a gente vai conversar, vai convocar a categoria em espaços de assembleia representativa, porque é papel da direção sindical também tornar esses espaço de solidariedade, um espaço de cuidado. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, eu não consigo assistir a assembleia da minha casa com 2 crianças me chamando o tempo todo. Eu quero que o espaço da sessão sindical seja um espaço de encontro, que nós, docentes lá da Praia Vermelha, possamos encontrar os professores aqui do CT, da Faculdade de Direito, do IFIX, que seja esse espaço, porque coletivamente nós somos mais fortes. E é um absurdo isso. O Andes não pode entrar com a mesma ação judicial coletiva que a seção sindical entrar. Se a seção sindical entrou com a ação coletiva, o Andes não vai entrar com a mesma ação. Uma questão básica, porque não pode, inclusive, ter decisões conflitantes que não é interessante para a categoria. E para a gente atuar no Andes, a gente precisa estar também organizado para a gente levar coletivamente o que os docentes da UFRJ entendem que politicamente é importante levar para as mesas de negociação, por exemplo, que o Andes está sentado agora. Então, o Andes está sentado agora na mesa de negociação, pedindo a revogação de todos os entendimentos rebaixados da AGU em relação à progressão. Aí a Bufete não pode fazer nada. Assim, a gente pode ter outras atuações, pode atuar em ONG, pode atuar em clube, pode atuar em espaço de amigo. Agora, sessão sindical é para fazer luta política e organizar a categoria para defender nossos direitos.
Obrigado. Está com 3 minutos. Bem, eu pensei em pedir o direito de resposta, uma vez que a gente foi acusado de dizer uma coisa que a gente não disse. Mas eu só tendo a lamentar que num momento como esse, em que a gente tinha que unir a categoria, em que a gente tem que agir junto, a gente tem que ficar trocando fake news, trocando acusações completamente absurdas. Essa diretoria é radicalmente comprometida com espaços de luta e mobilização. Só que a gente entende que essas lutas se dão de modo plural. Essa diretoria, ela não é ambígua, que diz que vai acabar, que não vai acabar, que convênio é migalha, que não é migalha, que não sei o quê. A gente não acredita nessas dicotomias. A gente acha que é possível, sim, expandir convênio, expandir desconto. A gente acha que isso não é rebaixamento nenhum do professor. Porque não é trade-off, não é uma coisa ou outra. Dá para fazer isso e expandir a luta, e expandir a mobilização. Sabe por quê? Porque é quando o professor se sente acolhido, defendido e protegido, que ele quer participar do movimento sindical. E essa participação pode se dar por várias frentes, inclusive através do Observatório do Conhecimento. A gente também não é ambíguo em relação a isso. Não sabe se vai acabar, se não vai acabar. A gente vai expandir, assim como vamos expandir o setor dos convênios. A gente acha que isso não é dicotomia, essa é mais uma frente de luta. Outra fake news absoluta é que a gente entrando com uma ação coletiva sobre progressões, isso eximiria o antes de entrar com uma ação coletiva. São planos completamente diferentes. Ele entrar com uma ação coletiva contra o entendimento da AGU não enfraquece o nosso pleito. Essa é uma lacuna na atuação do antes, por isso que a gente é oposição à diretoria do antes. E esse é um dos nossos entendimentos. O antes ele é lacunar na sua atuação, como é na atuação da mesa de negociação, em que ele não apresentou um índice, em que ele não apresenta propostas concretas, em que ele passa o final de semana inteiro conversando para chegar no levantamento de perdas da ordem de 50%. E é isso que a gente acredita, que a gente tem que tensionar, mas com responsabilidade. Falar em 50% de reajuste no contexto atual, um governo que acabou de vencer a extrema-direita, que tem uma frente ampla, que inclui partidos que têm entendimentos ligados à ideia de austeridade, da qual a gente é contra. Mas a gente acha que política não se faz com voluntarismo, que política não se faz só aqui, ó, entre os amiguinhos, entre quem compartilha da mesma visão de mundo. Tem uma frente ampla que inclui segmentos da sociedade, da política, que tem esse entendimento. Nós somos contra, mas não adianta a gente ficar levantando bandeira só por dentro do nosso clubinho de amigos. Enfim, era isso. Saliento principalmente para o público online, que as inscrições ainda estão abertas, e agora, então, vamos passar os minutos. Bom dia, mesa. Bom dia, a representante da chapa. Meu nome é Sara Grande, mas já fui presidenta da Assessão Sindical no glorioso ano de 2013, que lutamos muito contra a reforma da Previdência. E na gestão seguinte, fui da direção também. E eu vou falar de sindicalismo tradicional, isso que não é fake news, que é um léxico também da direita, né? Vou falar sobre divergências, contradições, e não coisinha de criança e tal. Vou falar de política, não é? A minha questão, então, é a seguinte. Presidente Lula, para quem nós, na Praia Vermelha, fizemos um comitê de defesa, panfletagem, passando mental, ajudando a eleger aqui nessa universidade, ele se lança no cenário político exatamente contra o sindicalismo tradicional. O que é o sindicalismo tradicional? O sindicalismo tradicional é o sindicalismo das ONGs, que naquela época ainda não era chamada desse modo. O sindicalismo da ditadura, que fazia convênios e mais convênios e apassivava a luta da classe trabalhadora. O que fez o presidente Lula? O presidente Lula foi um novo sindicalismo, se levantando contra esse sindicalismo de resultados. Esse sindicalismo
que é muito semelhante ao que a Chapa 1 defende, e não adianta falar que é fake news, que é tudo assim, porque aqui o debate de gente adulta que conhece a história e que estuda política. Ser sindicalista, para mim, é uma atividade de defesa da universidade, das condições, professora, de trabalho e de vida dos trabalhadores, professores e trabalhadores técnicos administrativos. Isso quer dizer, então, que fazer essa condição de lutar pela universidade nos cabe. E se fosse para comparar currículos, que eu também tenho, e grande, a gente poderia apenas fazer uma banca e dizer quem era a chapa que seria a vencedora. A última frase, me desculpa. Mas aqui se trata de professores em luta, e, portanto, não há essa divisão, pelo menos que me toca, entre o professor que faz sindicalismo com honra e sabendo o que faz, e aqueles que dizem que são sindicalistas profissionais. Obrigada. Então, pela alternância do som. Bom, agora, na verdade, está zerando. Né? Então, pela alternância aqui do sorteio, começamos pela chapa 1, só vou aproveitar para dizer que no final das respostas eu encerraria as inscrições. Obrigado. Eu começo dizendo que eu estou com dificuldade porque eu não identifiquei uma pergunta e foi muito confuso, foi uma torrente de ideias. Mas, infelizmente, eu identifico novamente a insistência nessa fake news sobre a dicotomia entre luta e assistência, entre convênio e mobilização. Isso é uma fake news, isso só existe quem tem preguiça de trabalhar, porque quem quer trabalhar faz luta, faz convênio, faz assistência. Qualquer dinâmica de inclusão e de participação é bem-vinda pela nossa chapa. Outro trade-off que a gente não acredita, e isso também é uma fake news, porque em nenhum momento isso foi falado, pelo contrário, isso vai contra o DNA desse movimento docente do qual eu faço parte, é a dicotomia entre produtividade e luta sindical. A gente acredita que dá para ser os dois, então esse negócio falando de competição de lados, isso não faz parte do nosso imaginário. A gente acha que dá para fazer os dois, nós somos professores produtivos, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, não acreditamos nesse tipo de trade-off e dicotomia. Nós não somos ambíguos. A gente defende assistência, convênio, luta, mobilização. A gente quer tudo. E esse passado da ditadura, de um sindicalismo de resultado, eu também conheço isso, mas eu acho que isso não faz sentido nenhum de ser dito nesse momento, porque nós somos inequivocamente defensores da democracia. E é por sermos defensores da democracia que a gente defende uma posição de responsabilidade no momento atual, em que nós temos uma extrema-direita mobilizada, virando a porta ali, ó, à espreita, para voltar ao poder. Daí essa ideia de atuar com mobilização, com tensionamento, mas com responsabilidade no momento atual. Bom, essa questão do novo sindicalismo que a Chapão está trazendo à discussão, né? É bom lembrar que o velho sempre se reapresenta como novo. Se reapresenta, óbvio, absorvendo questões mais conjunturais, mais presentes, mas, na verdade, também uma velha tradição, que hoje a gente pode dizer que, não só na nossa categoria, mas no sindicalismo brasileiro, disputam duas tradições para dirigir a classe trabalhadora nas suas diferentes categorias. E essa forma que a gente está assistindo aqui na Comissão da FED é uma forma que privilegia a negociação por cima e não a mobilização pela base. E é sintomático que isso se diga aqui, né, que se defende a mobilização, quando no contexto em que a gente está com o Brasil inteiro fazendo assembleia para pensar coletivamente ações sindicais para nossa negociação, não esteja ocorrendo de fato uma mobilização, que não é uma palavra vazia de qualquer origem do país. Uma prática, né? É ativar os conselhos de representantes, é pautar o debate nos diferentes locais da UFRJ, é fazer com que a gente se escute. Isso não são coisas abstratas, não são ideias, mas isso é mobilização pela base. E essa forma de construir coletivamente,
que fortaleceu a nossa democracia, apesar de seus limites, e que pode ainda evitar retrocesso. É essa forma, não é outra. É discutir coletivamente. Né? Então, eu queria pegar esse tempo final, porque também faltou a gente comentar uma outra pergunta, né? Que foi a questão do que a gente está chamando de PRIO, né? Que é o projeto de privatização lá do Campinho. A gente também acha que tem que, desde aí, sem tergiversações com nomenclaturas jurídicas, né? Porque a privatização é um processo, ela não é só o momento de uma venda, né? Ela é um processo de entrega paulatina para setores privados da universidade violando a sua independência. A gente é contra e a gente entende que tem que articular o que não está acontecendo com os movimentos docentes que está presente nessa luta, com os servidores, com os estudantes, e a gente tem propostas para atender as necessidades que a gente sabe que existem na pré-universidade. Não somos alheios a elas, né? A necessidade, por exemplo, do restaurante universitário, do novo prédio, por exemplo, esse movimento buscou alternativas junto a parlamentares de conseguir emendas para viabilizar essa construção. Isso não foi apreciado, porque também não teve política organizada pela FED. Para equipamento de cultura, também temos uma proposta de construção e cooperação técnica com a LERJ, de viabilizar esse equipamento que fique sob o controle da FEJ, que a gente tem capacidade técnica para gerir o equipamento e não entregar para usando da memória afetiva do Canecão, que não vai ser o Canecão, porque é uma área muito maior para um retorno muito pouco que a universidade vai ter em termos de benefício para a comunidade universitária em relação a outras alternativas concretas que já foram apresentadas pelo movimento. Obrigado. Então, finalizado o bloco 2, no outro debate, houve quase um impeachment na comissão eleitoral, quando eu ousei não dar o intervalo. Então, enfim, dessa vez a gente está no horário mais perto do almoço e tal, ainda assim sugiro um pequeno intervalo de 10 minutos. Enfim, deixar para poderem descansar um pouquinho também, comer alguma coisa, ir ao banheiro. Então, enfim, gente, 10 minutos. Opa. Gente, vamos lá? Ô Mesa, Sim. bom dia. Você pode depois dizer a ordem das perguntas, das pessoas que vão fazer as perguntas nesse segundo bloco, por favor? Claro. Só que a gente Obrigada. Vou falar. Eu só... Gente, então, dando continuidade aqui ao nosso debate, estamos começando o bloco 3. Só para recapitular a lista de inscritos aqui, que não fizeram pergunta ainda. Então, temos o pessoal online me escuta, né?
Então, temos ainda Sim. Antônio. Obrigado. Então, temos ainda Antônio Soler, Jorge Ricardo, André Meyer, Bianca Pinheiro, Luísa Costa, Ana Lúcia, João Torres, Ricardo Medronho e Cleusa Santos. Então, vamos ao sorteio. Só Ana Lúcia se inscreveu. Gente, então foram sorteados os números aqui. Então, na ordem, Bianca Pinheiro, Ana Lúcia, Ricardo Medronho e Antônio Soler. Isso. Então, Bianca, 2 minutos. Podemos manter, então, a ordem como está seguindo. Boa tarde a todos e todas da Walmart. Bom, eu sou Bianca Pinheiro, sou professora aqui do CT, do programa de Direção Única. Desculpa, quer que eu repita? Não sei se o online captou. Tá bom aqui? Será que é possível? Bom, de novo, então, boa tarde. Sou professora aqui do CT, do programa de Engenharia Oceânica da COP, né? E atualmente eu estou em fase final de licença maternidade, com a minha bebê de 5 meses, que eu tive que deixar com alguém que está responsável por cuidar dela nesse momento. Eu estou aqui por tensa, né, de estar ausente, né, mas tenho tido dificuldades pelo meu tempo, e tenho tido dificuldades, né, de participar de atividades organizadas pela UFERJ, né, notadamente agora, né, dos debates entre as chapas, né, inclusive está na composição da chapa 2, né. Então, da minha pergunta vai nesse sentido, né. Gostaria de ouvir, né, das 2 chapas, qual o entendimento, qual a percepção, né, das chapas, né, no sentido de viabilizar, né, a participação de docentes nessas atividades, né, com a disponibilização de ambientes de acolhimento, como, por exemplo, a disponibilização de creches, cuidadores, né, propiciando um apoio, né, à atuação e participação, né, de docentes que muitas das vezes, né, não possuem rede de apoio, como eu tenho o privilégio nesse momento de estar com a minha bebê de 5 meses, né, com uma cuidadora ainda que não seria, idealmente, né, gostaria de estar com ela, porque estou em fase de amamentação. Então, essa é a minha pergunta, né, qual seria o entendimento, a visão das chapas em propostas e proposições nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Continuando aqui a alternância de sorteio, chapa 2. Eu estava aqui tentando responder, né? Porque nós dois, no caso, passamos por situações parecidas, inclusive no debate passado com o meu filho pequeno. E é importante que tenha se falado, né, de medidas de inclusão. Acho que até a diretoria da UFERJ futura, independente de quem seja, vai ter que, pela própria pressão do corpo docente, vai ter que mudar a sua forma, mas a gente já se compromete, né, de incluir, porque isso é parte da mobilização para a participação, da viabilização da participação do corpo docente, independente das circunstâncias, né, preservando as particularidades. Isso afeta sobretudo as mulheres do nosso corpo docente. Então, a gente precisa, sim, como parte constitutiva dessa mobilização que a gente tem defendido, como parte constitutiva
construção pela base, criar espaços para que viabilize a participação de mães e pais responsáveis nos momentos de decisão coletiva. Foi dito aqui que a Aldo convocou diversas assembleias, que a participação era pífia e tal. Olha, existem várias formas de você construir uma assembleia. A convocação, a divulgação do jornal às vésperas, por e-mail, por lista de e-mail, sem a mobilização, sem a construção de pauta junto com os conselhos de representantes, sem a divulgação do que vai ser debatido, sem o convite, a insistência para que a base participe, porque de fato a gente está atarefado, a gente está adoecendo uma série de questões pressionadas por pressões burocráticas da própria universidade e pelas condições de trabalho da universidade que estão se deteriorando. Agrava-se ainda, né, com o próprio sindicato não se comprometendo em atenuar essas dificuldades para que viabilize, de fato, né, a participação nas decisões coletivas. E quando eu falo decisões coletivas, não é só a Assembleia, porque se entende muito que a gente é assembleísta, que tudo é Assembleia, não dá para menosprezar a Assembleia, a instância maior de decisão, né, não é diretoria, a instância maior de decisão é a Assembleia. Mas também tem outros espaços coletivos que precisam viabilizar isso. Né? Temos insistido também na importância dos conselhos de representantes, temos insistido no papel da direção de rodar a universidade, não só no momento de campanha, né, mas também durante o seu mandato, para articular com o corpo docente, pressionar não só parlamentares, mas pressionar a reitoria também para que defenda seus direitos. Ué, se pode conversar com o parlamentar, por que não pode pressionar e fazer mobilização política para defender a nossa pauta na reitoria? Só porque é colega docente, ele está representando a direção contra o nosso trabalho. A gente tem que organizar a categoria para defender nossos direitos. Isso afeta em várias questões que não estão tudo decidido pelo governo. Isso passa também por decisões de âmbito da universidade. E a gente precisa estar organizado também com independência e autonomia. Isso não são palavras abstratas. Todo mundo sabe o que a gente quer dizer quando fala de autonomia. O sindicato não é um fiador de decisões da reitoria. O sindicato é para lutar, é para organizar a categoria, seja para reivindicar seus direitos perante a reitoria, seja para, junto com eles, reivindicar nossos direitos enquanto categoria docente pela defesa da universidade pública. Obrigado. Bom, é claro que é um papel da UFERJ observar as demandas que surgem, e essa é uma demanda nova. Primeira vez assim que vemos essa demanda pelo espaço tendo cuidadores, né, no período da realização das assembleias. Obviamente, pelo caráter que eu acho que já está sendo mostrado da UFERJ, dessa direção da UFERJ, dessa chapa que pretende dar continuidade às iniciativas realizadas pela UFERJ, está claro que nós damos atenção à parte de acolhimento quando investimos no aumento de convênios da UFERJ. Então, eu coloco essa demanda como uma demanda que vem ao encontro dessa proposta. Porque eu poderia dizer que o professor ele vai na Assembleia no período em que ele estaria, talvez, trabalhando. Então, não poderíamos dizer assim, então a UFERJ também teria que providenciar isso. Mas não, nós achamos que sim. Isso é uma ação que deve ser feita e vendo essa demanda, é claro que trabalharemos nessa direção. Então, só para responder, a gente já entrou em contato com 2 creches, com as quais a gente já estabeleceu o convênio, que os professores podem botar seus filhos com desconto, para que eles ofereçam esse serviço quando a gente fizer a assembleia. E também queremos retomar a possibilidade de, caso haja professores com dificuldade específica, que a gente volte o convênio com o pessoal das Libras, né? Porque a gente acredita realmente que essa pauta da inclusão ela é fundante. Incluir, e para incluir a gente tem que também diversificar os espaços de participação. Quanto mais diversos, mais é a possibilidade de professores diferentes participem. Então, a gente acredita na participação híbrida, na participação pelo WhatsApp, na participação daqueles professores que recebem as nossas informações pelas novas mídias sociais. Tudo isso para a gente é participação e é importante atuar em todos os espaços, sem dicotomias, sem dualismos. A gente quer fortalecer todo o espaço de participação.
E eu quero concluir dizendo o seguinte, foi falado do projeto Viva UFRJ, e essa é mais uma ambiguidade da Chapa 2, porque o projeto Viva UFRJ ele foi gestado e configurado na gestão do professor Roberto Lerrer, que é um apoiador da Chapa 2. E essa gestão original, né, essa idealização original, ela era muito pior, ela incluía a construções de espigões, né, prédios imensos na Praia Vermelha. Então, o que nós defendemos é uma universidade pública e que atinja os seus fins, os fins que são princípios dessa universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Obrigado. Bom, a próxima pergunta agora é da Ana Lúcia, que está online, né? Sim, boa tarde. Me ouvem? Ouvimos bastante bem. Que bom. Então, queria saudar de novo as chapas, os integrantes da chapa. E o cronômetro está... Bom, queria saudar as chapas e a comissão pela realização do debate. Eu acho que me deram 3 minutos, mas são só 2, então só vou usar 2. E, na verdade, a minha pergunta tem a ver com jornalismo, e a Maíra já falou um bocado. Poxa, gente, agora vocês estão... agora sim. A Maíra já falou um pouco daquilo que eu ia perguntar, mas, enfim, eu só queria fazer um esclarecimento também, ainda enquanto integrante, né, da atual diretoria, que nós não dispensamos o escritório de advogados. Isso também é uma fake news. Foi o escritório que decidiu rescindir o contrato conosco, e a gente se preocupou em arranjar um outro escritório que fosse especializado em ações relativas aos servidores públicos. Enfim, isso é uma questão. E eu também queria dizer que nós não fomos atrelados ao governo e à reitoria, a Maíra até já se antecipou a isso, né? Porque, de fato, o grupo que hoje condena o projeto do Viva UFRJ apoiou de forma sem reservas, né? Quando foi lançado ainda na gestão do Lerrer. Eu devo dizer que eu apoiava desde o primeiro momento, então estou super à vontade para dizer isso. E aí eu queria perguntar para outra chapa, quer dizer, vocês, mesmo tendo sido uma decisão do Consune, vocês pretendem desrespeitar essa decisão tomada no órgão máximo da universidade, que deliberou, que é o Conselho Universitário? Quer dizer, é um bocado essa minha pergunta. E a outra pergunta também tem a ver com, assim, vocês pretendem acabar com o Observatório do Conhecimento, porque vocês dizem que não é bem assim e tal, mas queria que vocês se posicionassem abertamente em relação a isso. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez, parabéns pela realização do debate, e essas eram as minhas questões. Obrigada. Ana, Oi. se você puder esclarecer qual decisão do consumo? Não, essa que deliberou pela aprovação do Viva UFRJ, quer dizer, isso já foi decidido no Consune, né? Então, a minha pergunta é, se isso já foi uma deliberação tomada no órgão máximo da universidade, por que as pessoas continuam insistindo e dizendo que tem que reverter isso? Essa era a minha pergunta. Ok, obrigado. Então, né, pela nossa alternância aqui, nós vamos pela chapa 1. Eu vou começar dizendo bem nitidamente sobre essa questão da relação com a reitoria. A reitoria foi impulsada não faz nem 2 meses, nós já estivemos, por 2 ocasiões, entregando memorandos, exigindo, demandando, mas com uma posição respeitosa de diálogo, a alteração do entendimento, né, sobre progressões e promoções, mas não com base no nosso voluntarismo, porque a gente acha que isso é certo, mas não, foi porque a gente observou que houve 2 pareceres da AGU recentemente que embasam uma alteração no entendimento da forma como o Consune vem construindo. Então, nós fomos em direção à PR4 e ao próprio reitor para tensionar, para dialogar e para demandar uma revisão no entendimento. E fomos bem recebidos e acreditamos que isso tem a chance de ir à frente.
Então, a gente acha que isso é um bom exemplo de como que nós queremos construir a nossa relação e a nossa posição enquanto sindicato. Uma posição de diálogo e responsabilidade em temas domésticos, né? Isso é um tema doméstico aqui na universidade, mas também pressionando nacionalmente para que essas revisões aconteçam no plano nacional. Por isso que quando a gente vai na reunião do antes, a gente demanda isso. Por que o antes não entra com uma medida judicial contra a AGU? Lembrando bem, a AGU é plano nacional. Quem tem que tomar medidas jurídicas sobre isso é o Sindicato Nacional, que não vem tomando. Por isso que a gente é oposição ao Sindicato Nacional, porque ele atua de maneira lacunar. E porque ele, por vários momentos, se equivocou na forma como se posicionou. Ele foi contra Dilma Rousseff, e ele foi um daqueles que estavam responsáveis, né, pelo fora todos. E a nossa diretoria critica esse entendimento que pode se repetir agora, no governo Lula 3. Já há movimentação por paralisações, por greves, por um movimento oposicionista que a gente acha que é irresponsável, uma vez que a sociedade civil ainda está muito contaminada pelo vírus da extrema-direita. E esse governo foi uma conquista democrática. A nossa chapa, desde o primeiro momento, desde o seu programa, se colocou favorável a essa candidatura e nós fizemos campanha desde o primeiro turno. Estivemos nas ruas, fizemos mobilização, mobilizamos a categoria, fizemos passeata, dialogamos com os outros movimentos sociais e a gente acha que é isso que o sindicato tem que fazer. A posição de autonomia é lavar as mãos. A gente defende uma posição de responsabilidade. Obrigado. Vamos chamar 2, 3 minutos. Então, gente, primeiro eu queria agradecer por lembrar que o professor Roberto Leyer apoia a gente, que é um grande professor, um ex-reitor, alguém que eu tive a oportunidade de estudar, né, no seu curso de materiais. Agora, a gente é uma chapa sindical e não tem nenhuma ambiguidade em relação ao nosso posicionamento. Nosso posicionamento é bem nítido. Nós somos contra o que a gente está chamando de privilégio. Nós vamos mobilizar, ajudar a mobilização que está acontecendo de parte da comunidade universitária contra esse projeto, né? Inclusive, esse processo, essa condução, todo mundo que acompanhou viu que foi de forma bastante conturbada e existem medidas sendo tomadas que, se tiver pressão política, a gente tem perspectiva de tentar reverter e encontrar alternativas melhores para a universidade. Porque às vezes se coloca como se a gente fosse contra a construção do novo prédio, contra a construção do restaurante universitário. Não, na verdade não é isso. A gente é contra essa forma de entrega do patrimônio público para viabilizar algumas contrapartidas quando existem outras alternativas que o próprio movimento já apresentou, como a construção de emendas orçamentárias, como a articulação com a LEGE, cooperação técnica para a construção de equipamento cultural, que fique sob o controle da UFRJ e não uma segunda-feira por semana e em uma sala de 270 metros quadrados, que é muito pouco para a universidade. É muito pouco. E esse processo de encampamento, né, de dependência paulatina da universidade do setor privado é um processo de privatização, que pode agora não ter o nome jurídico de privatização, mas caminha nessa direção. A gente tem outro entendimento. A gente quer fortalecer a universidade pública e vamos encontrar alternativas de fortalecer pela luta, mobilizando, articulando com a comunidade universitária, defesa da universidade pública e, portanto, sem ambiguidade contra esse projeto, né, tentando reverter a decisão do Consune, que foi feita de forma apressada, atropelada, sem a comunidade universitária debater amplamente aquilo que era um elemento decisivo para os rumos da UFRJ. Com relação ao observatório, aí é complicado, porque a ADFED, ela faz um processo que decide tudo a revelia da categoria e que agora, que quem não participou desse processo, tenha todo o conhecimento de como foi construído, qual o papel político do observatório para tomar uma decisão de preto no branco, sim ou não. Não, a gente quer, primeiro, fazer uma avaliação do que foi feito e discutir com a categoria uma refuncionalização desses estudos, seja ou não para o observatório, dessa formulação, que precisa alimentar, junto com antes, subsidiar a nossa luta, mas não pode ter uma ONG, apêndice do movimento docente, que fique fazendo promoção de campanhas, a revelia do movimento do sindicato, do movimento sindical, inclusive sem transparência quanto a quanto das nossas energias e recursos estão sendo dedicados a isso. Então é simples, a nossa não tem ambiguidade também. A gente já critica a falta de transparência, a falta de construção pela base e vai fazer isso após avaliar o trabalho que está sendo feito, o peso que isso significa para a UFERJ, e junto com a categoria fazer uma discussão que não foi feita.
É isso que a gente defende, não tem ambiguidade nenhuma. A crítica é a falta de transparência, é a crítica a uma construção obscura que fica tentando driblar, né, via observatório de articulação com outras entidades, a articulação política com parlamentos e fazendo reuniões, quando isso tem que ser feito pelo movimento docente, após a mobilização da base em defesa das nossas pautas, com formulação construída pelos docentes, não necessariamente pelo observatório, e isso a gente vai avaliar com a nossa diretoria, se assumir. Obrigado. Agora, a próxima pergunta, vou aproveitar que já está até em pé. Carmen Bruno, por favor. O Andes sempre se posicionou do lado errado da história. O Andes foi contra as cotas. O Andes foi contra o Reúne. O Andes foi a favor do Fora Todos, apoiando, consequentemente, o golpe contra a primeira presidente eleita deste país. Ele se omitiu no primeiro turno das eleições mais importantes, as últimas eleições, ele se omitiu no primeiro turno. Não é? Ela não puxou nenhuma greve contra o governo Bolsonaro. Imagine, esse foi o governo mais nefasto da história deste país, né, para com as universidades. E agora, menos de 9 meses de governo Lula, né, o Andes já aponta indicativos de greve, de paralisação, perdão. Eu gostaria de saber se a chapa vencedora irá fazer uma oposição sistemática ao governo Lula e se apoiará cegamente as chamadas do Andes para a greve. Obrigado. Então, pela nossa alternância, chapa 2. Bom, obrigada, professor. Acho que essa resposta é importante para a gente, inclusive. Como é que a internet do cronômetro caiu? É que tá funcionando para mim, não tá funcionando no telão. Aí as pessoas não vão conseguir assistir. Aqui vai rodar, eu posso avisar. Aqui funciona. Então, vou controlar um cronômetro progressivo por aqui, enquanto que o regressivo está lá para a tela descansando. E Não, no Zoom, quem está no Zoom vai ver. Tá. Então, vou marcar aqui enquanto começar. Bom, obrigada, professor. Agradecer novamente. Essa pergunta é importante para a gente discutir um pouco mais do que a gente acredita e acha importante construir em relação à luta política, organização coletiva. Primeiro, eu acho que a gente poderia dispensar um pouco esse linguajar, que eu acho que é um linguajar lavajatista e muito atrelado a um grupo político que foi derrotado nas urnas, que essa coisa é fake news, fica taxando a gente de grevista, de que faz paralisação. Ora, tem que decidir, ou a gente é grevista ou a gente não faz greve no governo Bolsonaro. Então, vocês taxam a gente de grevista e criticam por não ter feito greve no governo Bolsonaro. Sendo que sabem muito bem, porque estão na gestão da direção sindical, porque fazem política no antes, mesmo sem a consulta da categoria, que qualquer estratégia de mobilização da luta política, ela tem que ser construído. Então, em nenhum momento, a Chapa 2 defendeu de forma principiológica aqui uma greve de docente, em nenhum momento. Então, a gente quer debater política, a gente quer debater ideia. Essa coisa de que, é isso, de taxar, isso aí a gente pode dispensar nesse momento. Por exemplo, em relação ao consumo, a professora perguntou como vocês
pretendem atuar. A direção da DUFED deu um exemplo, por exemplo, estava ao contrário a docentes e professores que foram contra o PRIVA UFRJ na sessão do Consune. Dispensaram a articulação dos parlamentares que colocaram e disponibilizaram proposta de emenda parlamentar para a gente recompor a parte estrutural da UFRJ. Dispensaram. Então, é a favor de um leque de articulações, mas quando diz respeito à vontade da comunidade acadêmica, não houve, por exemplo, consulta aos centros, como apenas no CFCH, que se posicionou contrário. Então, e não é verdade, qualquer pessoa pode acompanhar, a categoria pode acompanhar as mobilizações do antes, a diretoria diz participativamente, o antes foi contra o Bolsonaro, se mobilizou aqui na UFRJ, participamos de comitê de mobilização para a eleição do governo Lula, o antes se coloca à frente das lutas pela recomposição orçamentária, contra o neofascismo, contra o desfinanciamento, está agora nas mesas de negociação, discutindo com o governo Lula, está sentado na mesa de negociação. Então, assim, que medo é esse de que a gente se posicione de forma firme e efetiva favorável aos nossos direitos? Enquanto o está lá discutindo, por exemplo, progressão, a DUFED está aqui falando que a Associação Sindical não tem nada a fazer. Não tem como ir contra, não tem nada a fazer. Então, a gente acha que isso é um equívoco, né? E que não é correto. Assim. Então, acho que a gente pode dispensar esse tipo de fala. Eu acho que a chapa 2 se coloca de forma firme aqui em relação à defesa da categoria docente, defesa dos nossos direitos. Obrigada. Obrigado. Então, chapa 2, perguntas. Chapa 2, Bem, eu vou responder de maneira objetiva dizendo o que a gente propõe, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, deixar bem claro que, embora a gente defenda convênio, defenda assistência, a gente tem um programa, um projeto para demandar melhorias salariais e de condições de trabalho para a categoria. Então, eu vou deixar essa brigalhada de lado, porque eu já trabalhei isso em sala de aula, fake news, extrema-direita, estou dando, inclusive, uma matéria, quinta-feira, uma eletiva sobre o Lava Jato, então eu vou deixar para trabalhar isso com meus alunos, igual aqui, porque interessa. Qual é a nossa estratégia para demandar demandar um melhor reajuste, mas também melhores condições de trabalho? Primeiro, é a atuação conjunta no rol da categoria, né? A atuação conjunta com todo o serviço público federal, que é essa que se dá na mesa de negociações. A gente acredita que tem que fortalecer, sim, a mesa, por isso estivemos junto ao ANDES, demandando que ele apresentasse um índice, o que não aconteceu. Isso não significa que a gente não vai continuar defendendo essa atuação na mesa de negociação setorial. Porém, também defendemos a abertura de uma mesa específica para discutir as reivindicações da nossa categoria, que é do Magistério Público Superior, porque entendemos e entregamos documentos também lá em Brasília para a CESU sobre isso, que existem disparidades muito grandes no interior do Serviço Público Federal. A gente fez um levantamento e descobriu que um professor início de carreira ganhando tempo doutorado ganha 77% a menos do que um auditor fiscal no início de carreira. Então, fomos a Brasília, tentamos atuar, demandando a abertura de uma mesa de negociação setorial. E levamos também um conjunto de reivindicações para essa mesa, que são específicas da nossa categoria. Também estamos atuando junto aos parlamentares individualmente, e aí pedindo não só reajuste, mas também melhorias na nossa condição de trabalho. E isso inclui também a nossa atuação incisiva pela aprovação de uma PL de reitores que fecha a porta das intervenções federais na universidade. Além disso, a gente está exigindo a regulamentação do PNAD, que até hoje não é um decreto, atuando isso nessa formiguinha, né? Parlamentar individual. Por isso que a gente vai a Brasília. E, por fim, a atuação nas frentes parlamentares. Na Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação e na recém-lançada, graças ao nosso esforço, e aí a gente retoma uma posição de protagonismo da UFRJ no cenário da DUFED, no cenário sindical nacional, junto às frentes parlamentares, nas quais a gente atua em defesa não só de reajustes, mas de melhorias para a nossa categoria, que envolve ensino, pesquisa e extensão.
Só para complementar, que na frente ampla, né, que as pessoas às vezes acreditam que isso tem trabalho, é um trabalho de formiguinha assim, batendo em portas de gabinetes de deputados, e nessa frente, em defesa das universidades públicas, nós conseguimos exatamente a frente, a construção dessa frente, porque 198 deputados assinaram e 17 senadores. Ok, obrigado. Gente, antes de passar para a última pergunta, queria só pedir um pouquinho de paciência, eu estou preocupado com a sequência de telas aqui. Então, no Zoom está funcionando, só não está conseguindo transmitir, As mas pessoas escutam. no Zoom está funcionando, o cronômetro está funcionando, as pessoas estão vendo o debate. O único problema é aqui, que o cronômetro não está passando. Então, assim sendo, né, procedemos para a última pergunta do debate. Oi? Não, é a última. Isso. Procedemos para a última pergunta. Não. Passamos, então, ao último questionador aqui desse debate. Só leva 2 minutos. Boa tarde. Todos a mesa que está participando de tudo isso. Boa tarde a todos. Eu faço parte de movimentos docentes há mais de 30 anos. Eu já fui do comando de greve, por exemplo, dentro da UFERJ, da antiga gestão da UFERJ, e nós conseguimos grandes conquistas durante aquela greve. Só que o que eu observei depois de um tempo foi que, de certa, na minha opinião, a UFERJ foi se distanciando da sua base e começou a funcionar de cima para baixo, que é o oposto do conceito de base. E o clímax disso foi aquela greve extraída à força pela UFERJ contra a Dilma. Foi uma greve que a base dizia não queremos greve, e a diretoria da UFERJ na época fazia uma assembleia, a base dizia não, semana seguinte fazia outra assembleia, a base dizia não, semana seguinte fazia outra assembleia, a base dizia não, até que finalmente conseguiram fazer uma assembleia na escola de música numa sexta-feira à noite, em que as pessoas começaram a ter que sair, porque tinham que pegar seus filhos na escola, porque não tinha essa preocupação toda de dar apoio, não sei o quê. Foi esvaziando a Assembleia e finalmente conseguiram aprovar uma greve. Uma greve que tinha como pauta, uma pauta que vem de cima para baixo da ante, mais de 40 itens, ou seja, uma greve para não conseguir ser vitoriosa, que tinha itens de todo tipo de coisa, cujo objetivo único era enfraquecer o governo Dilma, porque estava dentro da pauta de condutas do Fora Todos. Foi por causa disso que nós nos organizamos, apresentamos uma candidatura e ganhamos uma eleição contra aquela diretoria que existia antigamente. E desde então, essa linha da nossa diretoria foi sendo sucedidas vitórias, e a chapa que agora diz que é pela base, sempre disse que era pela base, sempre perdeu na sua base, porque realmente essa chapa não representava a sua base. A minha pergunta é, eu estou muito feliz de ver que pela primeira vez a chapa 2 está renovada. Eu acho isso muito bom. Estou feliz de ver também que a plataforma da chapa 2 é uma plataforma bem mais legal, bem mais moderada do que era antes. Mas eu quero saber, vocês vão continuar com a filosofia do vanguardismo, de tentar empurrar coisas de cima para baixo, ou vão fazer uma gestão horizontal? Porque as AGs, antigamente, eram vazias, exceto quando tinha greve no pauta. Obrigado, então, pela nossa alternância aqui. Chapa 1. Obrigada, Solé. Obrigada por relembrar a história desse movimento docente que a gente quer representar aqui enquanto chapa. A gente não se criou, né? Não é uma chapa que está criando agora, a gente quer respeitar e honrar esse legado e a gente quer fazê-lo avançar, né? Porque acreditamos que não é apenas, isso já é bem importante, evitar que uma suposta vanguarda desvie o mandato que se lhe foi concedido para tomar decisões que são contrárias à maioria dos professores. Eu não gosto de chamar de base, né, porque eu primeiro acho esse conceito esquisito. Base é base eleitoral de quem quer fazer carreira eleitoral. Eu, como não quero fazer carreira eleitoral, não tenho base eleitoral, gente. Eu até estudo isso, poderia contribuir, mas
eu entendo assim, a gente não quer fazer uma gestão que escute os outros professores e que seja cioso e respeitoso. Por isso que a gente sempre fala, não é um sindicato para sindicalistas, é para o professor que está preocupado com ensino, pesquisa e extensão. E aí a importância de respeitar a pluralidade de espaços de participação, para que esse professor que está em casa, que está no seu laboratório, possa participar online também, possa contribuir das formas que ele encontrar. Esse movimento docente que não entende de maneira dicotômica luta e assistência, quer sim assistir o professor, quer criar espaços de convivência plurais. A Assembleia não é um espaço de convivência, não. Esse professor quer poder conviver em outros espaços, como as rotas culturais que a gente está propiciando, como encontros festivos. Nesses espaços, os professores também trocam, também geram consenso, também pensam e, principalmente, se sentem acolhidos, se sentem fazendo parte de um corpo. Então, em resgate a esse passado, né, que a gente recuperou o movimento sindical para que ele atuasse mais próximo, sem essa horizontalização de uma vanguarda em relação a uma base, é um movimento horizontal de professores que se alternam em funções de gestão, em função de dirigente sindical, esses professores que lutam em defesa de um projeto. Isso a gente tem clareza, que é um projeto de uma universidade que quer conciliar duas coisas que parecem até contraditórias, que é a excelência, um ideal, né, que é um ideal meritocrático, com o ethos da inclusão, que é um ethos democrático, horizontal, que versa sobre a ideia de igualdade. Então, diante desse oxímoro, da dificuldade de contrabalançar essas duas dinâmicas, que esse movimento se constrói para defender uma universidade de excelência e de inclusão, e que trabalhe também para que esses professores, principalmente os professores jovens que entram aqui, se sintam acolhidos e que, a partir desse acolhimento, se mobilizem. Bom, eu acho estranho, né, assim, essa colocação, né, como se a gente tivesse que responder por gestões, né, passadas. Eu entrei na universidade em 2020, em meio à pandemia, tive um filho, tenho um bebê de 2 anos, tenho um filho de 7 anos, e eu represento o conjunto de professores que vem numa jornada, num cotidiano adoecedor, de pressões produtivistas que não condizem com a realidade, por exemplo, de cuidadores. Então, foi colocado aqui que a Assembleia... Então, que Assembleia é essa que constrói espaço de solidariedade, que não pensou numa coisa muito básica, que é, por exemplo, a Assembleia de intercâmbio com espaço de cuidado? Se isso estivesse acontecendo, por exemplo, nós, cuidadores, pais e mães, ou mesmo que cuidamos dos nossos pais, dos nossos familiares mais velhos, estaríamos aqui pautando as questões que a gente está pautando. As questões sobre progressões, sobre adicional. Aqui no CT, os professores deixam de tirar licença de doença, por exemplo, para não perderem adicional de salubridade. Perdem adicional de salubridade após licença maternidade. E a gente não está pensando isso coletivamente. Então, nós representamos um grupo de professores que deixamos um pouquinho do tempo com a nossa família, que também fazemos pesquisa, ensino e extensão, mas que acreditamos que a gente pode disponibilizar um tempo também do nosso trabalho para a gente pensar coletivamente e tornar a universidade um espaço melhor para a sociedade, discutir coletivamente as questões da sociedade. Isso não é sindicalismo atrasado, isso são trabalhadores da universidade que pensam em fazer melhor. Assim. E mais uma vez, eu não vou aqui, a gente não vai aqui responder por pecha de grevista, de radicalismo, nosso programa está na internet. Foi passado para todos os professores por e-mail pela Comissão Eleitoral. Está aí o nosso programa. Então, aqui a gente lida com informações públicas. Então, por exemplo, o que a gente questionou sobre a assessoria jurídica foram os dados públicos. A gente viu um parecer da assessoria jurídica antiga que defendia a legislação federal e o direito da categoria docente às progressões. A gente leu também o parecer do diretor da UFERJ. Eles eram contrários. Aí,
aconteceu posteriormente, a assessoria jurídica foi dispensada. É isso que eu, né, categoria docente, que não estou em nenhum espaço de direção do movimento, percebi das informações públicas. Ah, tudo bem, a assessoria jurídica pode ser dispensado, saído, não por qualquer motivo que for. Mas por que isso não foi discutido com a categoria? Vamos discutir coletivamente? Qual assessoria jurídica a gente pode contratar? Qual é aquela que presta o melhor serviço para a categoria? O que a gente quer hoje? Então, com isso, encerramos o bloco de perguntas, os dois blocos, né? Mary, continua tudo bem aí? O Zoom puxou tudo bem. Tá. Voltou. E voltou para o Tá legal. Então, sem mais delongas, passamos ao último bloco, onde a Chapa fala suas considerações finais. E, então, para manter nossa ordem acordada aqui, começamos para a Chapa 2, 5 minutos. Então, gente, queria, em primeiro lugar, agradecer a atenção de todo mundo, a outra chapa, a comissão eleitoral, os colegas presentes, tanto presencialmente quanto online, por nos ouvirem, né? A gente está falando aqui, não é cara de a gente tem aqui como a Aline Caiba, a gente tem aqui a responsabilidade de representar uma discussão, não é só nossa, mas uma discussão coletiva do movimento docente que existe e que não consegue se fazer ouvir pela atual diretoria, que não consegue se ver representado pela atual diretoria. Esse movimento discute, ele acumula, ele formula, ele absorve demandas. Esse movimento pela base, ele, na verdade, já existe, não é uma palavra abstrata, né? Ele existe e qualquer que seja o resultado vai continuar existindo, vai continuar disputando a universidade, seja como posição, seja como situação do sindicato. Queria até, junto com o agradecimento, desculpar se houve alguma coisa que ofendeu pessoalmente, nunca foi a nossa intenção, porque pessoalmente a gente quer discutir política, então se em algum momento da nossa fala deu isso, já fiquei aqui as desculpas públicas, porque não foi nossa intenção, a gente está fazendo um debate político que eu acho que foi bem elucidativo para quem assistiu, as diferenças de concepções nesse sentido do debate contribuído, né? Diferenças de concepções sobre o próprio entendimento do papel do sindicato, né? Qual é o papel como uma entidade mobilizadora em que constrói junto com a categoria e toma decisões junto com a categoria e não apenas em seu nome, por articulações por cima, sendo um fiador da reitoria e medo de negociar com mobilização do governo. A gente entende que tem uma conjuntura muito adversa para a universidade pública, que existe sim o fascismo, mas a gente acha que se enfrenta com mobilização, não com medo, mas com luta, com mobilização, com discussão, com correr à universidade para mobilizar ela nos conselhos de representantes que a gente tem ouvido, que foram muito pouco articulados durante esse período. Também temos diferenças programáticas, não tivemos tempo de discutir nenhum dos dois debates, a questão deve ser, nós somos contra. Discutimos hoje a questão do PRI, nós somos contra. São diferenças de programas para a universidade, né? De programas que a própria FED, né? De ênfase, o que ela deve fazer ou não, isso também ficou bem evidente. E também temos diferenças com relação a aliados prioritários. Nossos aliados prioritários não são a reitoria, né? Não são porque são nossos colegas, é evidente, são nossos colegas, são docentes. Mas nossos aliados prioritários são o movimento docente, os movimentos sociais que estão dentro da universidade disputando os seus rumos, movimento estudantil, movimentos de servidores técnicos administrativos, movimento docente e, nacionalmente, o ANES e outras forças do serviço público da classe trabalhadora que nós também chegamos com aliados que também têm interesse no nosso projeto de universidade. Universidade democrática, uma universidade que tem um referencial social, que suas pesquisas tenham uma destinação social e que não seja não caminhe numa direção à privatização paulatina, né? E que isso vai a conta de outros fatiando a universidade, abrindo espaço cada vez mais para sua dependência em relação ao capital privado até o momento que vai se consumar a perda do controle público sobre os destinos do nosso orçamento, o que a gente deve fazer em termos de pesquisa, extensão, ensino e a própria gestão da universidade como ela aconteceu. Então, tivemos destacadas aqui diferenças programáticas, diferenças de concepção do movimento sindical, diferenças de quem são os nossos aliados prioritários e uma diferença também em como, talvez um ponto em comum, o fascismo ainda existe, é uma ameaça, mas em como nós devemos enfrentar o fascismo também é uma diferença, porque nós entendemos que isso se deve dar com articulação de luta, mobilização, enfrentamento, como foi feito, apesar de não ter sido feito uma greve no governo Bolsonaro, todo mundo sabe que a gente atravessou um período muito duro de ensino remoto na universidade, de pandemia, que inviabilizava isso.
Então, tornava muito difícil essa construção. Mesmo assim, o antes e os movimentos docentes de oposição, eles teve todo momento na campanha, na luta contra o Bolsonaro, participando de diversas lutas e apoiando outras categorias que tiveram a possibilidade de fazer greve, como outros movimentos, outras categorias de trabalhadores. Então, é um discurso falso, né? Dizer que é uma oposição irresponsável, que só faz greve contra o governo do PT, quase dizendo que a gente é a própria personificação do bolsonarismo, que todo mundo sabe que não. Isso é uma desonestidade. A gente tem um compromisso com a luta, um compromisso com a mobilização, um compromisso com a defesa da democracia, e nós estamos aqui representando esse conjunto de docentes, esse acúmulo que existe nos diversos movimentos sociais que perpassam a universidade. Esperamos sair vitoriosos e contribuir com o papel de uma diretoria mais ativa em campanha dessas lutas e não ser vitoriosos, lamentando, né, construindo isso na forma de oposição permanente. Oposição com todo respeito. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, a todas as pessoas presentes, dizer que foi um prazer, aos que estão online também, dizer que foi um prazer conversar com vocês, trocar ideia, e vou pegar a última fala, essa fala que fala de uma oposição permanente, porque eu acho que o melhor nesse momento em que a gente precisa lutar pela recomposição salarial de uma categoria que perdeu mais da metade do seu poder aquisitivo, não é o momento de uma oposição permanente. É o momento da gente dialogar, da gente conversar, da gente ter um convívio positivo nesse espaço de convívio para construir juntos uma saída para essa armadilha, que é uma armadilha de uma desvalorização não apenas salarial, mas também do nosso papel na sociedade civil. Hoje em dia, as pessoas acham horrível ser professor. A universidade é vista como um espaço de pessoas que não trabalham. E a gente acredita que uma das funções do sindicato é atuar na sociedade civil para reverter essa má imagem. E acho que não contribui para esse processo essa dinâmica nefasta de fake news, essas ilações absurdas, dizer o seguinte: olha, aí o jurídico é demitido porque divergiu da nossa posição. Isso é uma acusação gravíssima e que foi dita entre os dentes, sendo que nossa transparência foi total nesse processo de mudança de jurídico, assim como foi a nossa relação com a questão das produções. Nós fomos contra a ideia de restringir o espaço de produção. E nós entramos com uma medida judicial que, imediatamente depois da decisão do Consune, nós fizemos editorial publicizando a nossa posição. Então, eu acho que essa ideia de fake news, essa fofocagem, nesse momento é péssimo. Por isso que eu advogo, eu defendo a construção de um movimento sindical alegre, feliz, em que as assembleias não sejam esse espaço nefasto que a gente vem aqui para trocar acusações horrorosas. E isso adoece o professor. A gente fala de adoecimento. Esse espaço que é construído, em que existem acusações nefastas sobre um e outro, é um espaço de adoecimento. Então, a gente acredita num outro tipo de sindicalismo que se entende como movimento docente em defesa de uma universidade em que tem aluno, pesquisa, extensão, e não sindicalismo para sindicalistas. Bom, continuando, antes de tudo eu quero agradecer aos colegas presentes aqui, aos colegas que estão assistindo, e na direção da nossa chapa, da chapa 1, eu queria falar um pouco sobre a questão da inclusão, né? E nós batalhamos pela inclusão, pelo trabalho de base da inclusão, que contribua para a inclusão do professor negro na universidade. E esse trabalho ele tem que ser feito através da dinâmica da inserção de cotas nos programas de pós-graduação, e isso é fundamental, porque quando nós colocamos no nosso tema de chapa a valorização e a inclusão, nós estamos falando em mecanismos que possibilitem que nós tenhamos dentro do conjunto de docentes da universidade, professores que não sonhariam ser professores,
E esses professores só conseguirão entrar na universidade se os programas de pós-graduação permitirem o ingresso de professores negros, por exemplo, dentro de uma minoria desta sociedade que não consegue ingressar na universidade. E, nesse sentido, nós temos feito levantamento sobre os programas que contemplam exatamente cotas no programa de pós-graduação que contemplam cotas. E é nessa direção, uma das direções que pensamos na inclusão. Bom, iniciando. Obrigado. Então, com isso, antes de encerrar o debate, gostaria de dizer algumas palavras primeiro, mas, enfim, a parte formal do debate está encerrada. Gostaria de agradecer muito às duas chapas aqui, a Aline, Caio, a Aline aqui, pelo debate. Como foi o debate franco, disputado, mas muito rico em ideias e conteúdo, enfim, a gente fez um bom trabalho para divulgar as ideias e seguir as ideias e programas das duas chapas. Queria, enfim, agradecer a Camille aqui, agradecer a Marta também, não sei se ela conseguiu entrar online, comissão eleitoral estendida, digo, né, Nélio, Marcelo, Débora, Edu, estamos ajudando aí com toda, não só aqui, né, com a infraestrutura do debate, mas com toda a infraestrutura da eleição, que, então, eu relembro, né, as eleições vão abrir em menos de 11 horas. Então, né, estamos no dia 12, as eleições dia 13 e 14, abrindo à meia-noite, né, da manhã, e indo até 7h30 do dia 14. A eleição é online pelo sistema Helios. No site da UFERJ tem um vídeo com um sujeito que dizem que é bem engraçado, com um passo a passo de como votar. Enfim, e é isso aí. 19h30. Ah, tá. 19h30, peraí, 19. Ah, tá. Ok. 0 horas de quarta-feira até 19h30 de quinta-feira, de 8h30 às 7h30, nos dias 13 e 14, estará um plantão disponível aqui na UFERJ, para quem precisar de alguma ajuda, quem precisar de algum auxílio no procedimento de votação, alguma ajuda de alguma outra ordem. Enfim, é isso, gente. Desejo, em primeiro lugar, um bom almoço a todos. E depois, boa votação e, enfim, né? Viva a UFERJ. Obrigado.